O Onodio A70 foi um fone que chegou com os dois pés aqui no canal, desbancando o antecessor que eu tinha, o Bluedio T7 Plus. A briga entre eles dois foi acirrada e tá bem neste vídeo aqui. Dá uma olhada lá que tá muito bom, porque hoje ele vai brigar com o fone da Elsys. Qual dos dois vai vencer para te ajudar a decidir qual comprar? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que parece que eu comecei o vídeo puxando uma sardinha, mas é porque eu realmente gostei demais desse fone. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada neste vídeo aqui dedicado. Aquele é o quadro É Bom, onde eu dedico a um produto específico, e esse que eu estou indicando é do Onodio A70. É um fone muito bom e eu vou passar por alto em algumas coisas a respeito dele aqui hoje. Mas também tem o vídeo do fone da Elsys. E eu chamo ele somente de fone da Elsys porque eles não deram um nome mesmo. Tem um nome meio que número e, em geral, tem um nome também. Por exemplo, tem alguns smartphones, como a linha Galaxy, que tem o Galaxy Note 20, e aí a nomenclatura em número dele é N950 5G, por exemplo. Então eles não colocaram esse nome aqui, eles chamam simplesmente Elsys EAF042ANC1. Fica difícil ficar falando isso todas as vezes que eu citar ele, por isso que eu chamo só fone da Elsys, que é mais prático. Ele também tem um vídeo, tá bem aqui, os dois vídeos estão muito bons. Como o outro vídeo ainda não foi pro ar, vai ir em breve, muito provavelmente antes desse, eu ainda não vou saber exatamente o que vocês acharam, então comente de novo, você prefere quando eu cito rapidamente tudo sobre o fone ou que eu vou comparando aos poucos os dois? Comenta aí. O Onodio A70 é um fone construído em plástico com reforço em metal nas suas hastes. Esse reforço aparentemente cobre de ponta a ponta na haste, então dificilmente você vai conseguir quebrar isso daqui. Ele tem um conforto muito bom, porque tanto na sua haste, na parte que vai ficar encostado na cabeça, quanto nas suas espumas, ele tem um material que não é nem macio demais, nem seco demais, não é duro. Ele é o intermediário entre isso, um equilíbrio perfeito, muito bom, um dos melhores materiais de espuma e de hastes que eu já testei nos últimos tempos. Então, se você está preocupado com conforto, ele também não vai te deixar na mão. E caso você tenha uma orelha um pouco mais para fora, um pouco mais colada na cabeça, não se preocupa. Ele tem tanto o mecanismo de girar um pouco, quanto o mecanismo de subir e descer. Eu falo dessa forma para ficar mais fácil de todo mundo entender. Eu não vou ficar usando nomenclaturas muito, nossa, muito difícil para mim parecer inteligente aqui no canal. Esse não é o foco do meu canal, o foco é para pessoas leigas. Então é por isso que eu utilizo esses termos mais simples. E ele também tem na sua construção uma angulação nas conchas. Vocês vão observar, olha só para vocês terem de exemplo, olha só a diferença entre o Elsys, ó, é completamente reto, né? Tem uma curva, mas fica tudo muito bem encaixado. Aqui não, aqui ele tem uma quebra muito brusca. Isso para o conforto é ótimo, mas quando se trata de chamar atenção, olha só o Onodio, como ele fica, e olha só o Elsys, como ele fica. Tem uma boa diferença. Então, se você se preocupa demais com isso, com não ficar chamando muita atenção, caso você vá utilizar em esportes na parte externa, na rua, em algum parque, tá aí uma observação. As funções que o Onodio tem é o Bluetooth 5.0, que garante uma ótima qualidade sonora, um ótimo tempo de resposta, funciona bem para jogos também, apesar de não ter um modo dedicado para isso, diminuir o tempo de resposta, mas ele funciona muito bem sim, se o seu Bluetooth for 5.0 também. Se for versões abaixo disso, ele vai funcionar bem também para música, vídeos, etc, mas para jogos, aí infelizmente ele vai acabar tendo delay como qualquer outro fone Bluetooth. Isso porque o que garante a melhoria no delay do Bluetooth é a versão 5.0 para cima. A 5.2 então teve um avanço gigantesco nisso, é muito boa. Ah, mas eu não quero usar Bluetooth, eu quero usar com fio. Tem também, aqui você tem algumas opções interessantes. Você tem o fio tanto do próprio fone, que é um fio interessante porque ele vem com um microfone dedicado. Então, mesmo num computador, num notebook, você consegue
consegue utilizar o microfone dele com a qualidade total. Tem alguns outros fones, como por exemplo o Philco Wave, que é um fone muito bom, mas o teste de microfone dele com o fio é pior do que com o microfone utilizando no modo Bluetooth. Esse daqui não é o caso, o microfone funciona muito bem sim, mesmo com apenas o fio conectado, e obviamente dá a possibilidade justamente porque o microfone está lá embutido no fio. Este fio tem alguns diferenciais, como uma trava para quando você estiver utilizando, você está se movendo, o fio não ser puxado e interromper a conexão, consequentemente interrompendo o que você está ouvindo. E ele tem um outro tipo de entrada, que é a entrada P10, uma entrada maior aqui do lado, que é responsável por permitir que você tanto consiga conectar o seu OneAudio A70 com outro fone para compartilhar o que você está ouvindo com outra pessoa, quanto esse cabo que vai diretamente na caixa pode ser conectado em mesas de som, então ele também é muito bom para o uso profissional. No meu teste de bateria, ele durou aproximadamente 71 horas e 30 minutos. Como eu disse, se você quer saber em detalhes tudo sobre ele, você tem que assistir o vídeo. Esse daqui é só um apanhado rápido. Essas são as principais informações sobre este fone aqui, e que vocês já viram que ele é muito bom. O fone da Elsys é nada mais nada menos do que uma remarcação de um fone chamado Huawei A950BL. Ele é um fone importado e que teve trocado este nome aqui na frente do Huawei para Elsys, o que não desmerece em nada esse fone. É só para esclarecer mesmo, eles também fizeram uma pequena alteração no sistema do fone. O fone internacional fala em inglês e este daqui fala em PTBR. É uma alteração muito legal, eu fico muito mais confortável escutando uma voz PTBR, falando ligado e desligado, muito bom isso. O fone da Elsys é um fone bonito, a sua construção é feita em plástico, também com reforço nas hastes, que também aparenta ser de ponta a ponta, o que dificilmente vai deixar que ela quebre no meio ou quebre nesta ponta aqui, o que acontece muito com esses fones, o que acontece muito em fones que são feitos apenas de plástico, então você pode ficar tranquilo quanto à durabilidade do material da construção dele. Já na parte de conforto, nós temos uma haste que ela não possui um aumento, ela é uma haste completamente lisa, e este material é interessante porque ele apresenta um bom conforto. Não é tão confortável quanto outros fones que eu já testei, mas é confortável e ele não fica deslizando. Gostei demais disso daí. Já nas suas espumas originais, essas daqui são espumas que eu já troquei, eu já vou falar um pouco sobre isso. Elas são muito confortáveis. Eu falei neste vídeo aqui do quadro Ainda Vale a Pena, que é um quadro que, como o próprio nome diz, eu mostro se determinado produto ainda vale a pena depois de um certo período. E lá eu falo que as espumas deles são tão confortáveis, mas tão confortáveis que elas afundam muito. Então quando eu coloco ele e eu me deito, para que eu tô usando a minha mão se eu posso usar o fone? Então quando eu coloco ele e me deito, as espumas originais eram tão macias que elas afundavam um pouco e deixavam uma certa abertura aqui na frente, o que acaba cancelando o isolamento passivo. Eu acabava escutando mais ruídos de fora do que necessariamente o que eu estava tentando ouvir, então eu tinha que ficar arrumando com uma certa frequência, o que era bem chato, mas ainda assim o seu conforto é gigantesco. Horas utilizando isso daqui, nem parece que ele está na sua cabeça, você literalmente pode se esquecer, como eu já fiz algumas vezes e até quase já tomei banho utilizando ele. Então é um fone muito bom nesse sentido, mas na durabilidade dos seus materiais da espuma e da haste, ele acabou me deixando a desejar. Com menos de 6 meses de uso, ele já começou a se desgastar. E é por isso que eu já tive que trocar as espumas. E inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso daqui também. Já fiz um vídeo de como trocar as espumas. A vantagem deste fone aqui é que o método de trocar as espumas dele é extremamente fácil. É literalmente 2 passos. Assiste o vídeo que você vai ver como é que faz isso e vai se poupar de estragar a parte de fora do seu fone pensando que tem algum parafuso igual eu pensava. Então eu tirei, daqui é uma chapinha de metal, então como eu forcei para tirar, ela ficou toda amassada e não dá mais para recuperar. Ele vai ficar assim mesmo. Assiste o vídeo para você se poupar de fazer isso e saber que dá para trocar de forma fácil.
A haste também começou a se desgastar e eu também já fiz um vídeo sobre isso. Parece que eu já fiz um vídeo sobre tudo, mas o vídeo tá bem aqui. Eu espero que eu tenha espaço suficiente para indicar todos esses vídeos. É fácil de se arrumar também, existe um materialzinho para você fazer isso. Então, ele é um fone muito bom, mas que talvez ao longo prazo vá te dar essas complicações. Eu digo talvez porque depende do seu tipo de cabelo. Se o meu cabelo fosse mais liso, eu não teria tanto trabalho na haste. Depende do seu tipo de suor. Eu não sei dizer se o meu suor é mais ácido ou menos ácido, mas vamos supor que ele seja ácido. E isso daí acaba influenciando nas espumas também. Eu tô dizendo vamos supor porque outros fones já duraram bem mais, então eu tenho quase certeza que não é isso. Outro fator que influencia é onde você mora. Eu moro perto de uma maré, não necessariamente não é uma praia, fiquem despreocupados, eu não sou rico. Seria muito bom ser para poder trazer mais produtos para o canal. Mesmo sendo um Tietê, ele traz minerais. E esses minerais também influenciam nas espumas, porque elas absorvem, etc. Uma explicação mais chata. De todo modo, muita coisa vai influenciar na duração do seu fone. Então não leva ao pé da letra isso dos 6 meses. Pode ser, fica mais difícil recomendar porque aconteceu isso comigo, mas pode ser que com você não aconteça, então fica a informação aí para você ficar atento e te ajudar a escolher. A qualidade de som dele é muito boa, funciona muito bem, você não vai ter nenhum problema com isso. O Bluetooth dele é 4.2 e garante até uma distância maior do seu dispositivo para o fone. O grande problema aqui é para quem vai querer jogar sem fio. Sem fio vai dar delay sim, somente as versões mais atualizadas de Bluetooth, do 5.0 para cima, tem correções melhores, são mais aprimoradas para lidar com diminuir o delay, diminuir a latência na hora de jogar. Então, para jogar sem fio, ele não vai funcionar muito bem não. Dá para você utilizar com cabo, que inclusive vem alguns adaptadores na caixa, como o adaptador P10 e tudo mais, para você ter algumas funções ali de encaixar em mesa, mas ele não é próprio para isso. Ele consegue se adaptar, mas ele não é apropriado como o Onodio A70. Na parte de duração, eu consegui utilizar ele por 69 horas. É um bom tempo, um ótimo tempo, já que o Bluetooth dele é 4.2, então ele gasta um pouquinho mais do que o 5.0. Então é um fone muito bom, se você está pensando em comprar ele, com certeza vai valer a pena. Muito bem, agora chegou a grande decisão, o grande ponto. Qual dos dois eu deveria escolher? Olha, fica difícil recomendar mais o Elsys por alguns fatores muito específicos. Primeiro, a minha experiência com a durabilidade dele influencia muito nisso, como eu já citei. Segundo, o seu valor. Aqui no Brasil, eu paguei R$350 neste fone. É caro, eu esperava ficar no mínimo 1 ano e meio com ele sem iniciar o processo de desgaste, no mínimo, e ele não durou isso. Muito caro, me dói no coração até hoje saber que eu paguei R$350 nesse fone aqui. E a versão internacional dele, que é o Huawei A950BL, nem sempre está compensando tanto assim. Tem uma média de 250 e poucos, 270. Você vai economizar mais do que comprar aqui no Brasil. Mas tem toda aquela coisa de ser taxado ou não. Em geral tem que estar abaixo de $50 para não ser taxado. Fica muito complicado você escolher o Elsys ou o Huawei quando você sabe que o Onodio você tem tecnologias melhores, você tem uma construção melhor, mais equilibrada no conforto e que ele muitas vezes custa menos. Como aconteceu nesse 11/11, a Black Friday chinesa, ele estava por um valor muito bom, aproximadamente R$205, se eu não estou enganado. Mais barato do que a versão Elsys, do que a versão Huawei também. E ele tem tecnologias melhores e o áudio dele é melhor. Os drivers internos dele, os ímãs que fazem a condutividade do som são melhores e tem o ponto de que ele tem uma equalização de som bem equilibrada. Então, se você vai comprar para o uso doméstico como eu, você vai ficar satisfeito. Se você vai comprar para o uso profissional, para trabalhar, você também vai ficar satisfeito, porque se o equalizador dele está na média, você pode aumentar da forma que você quiser. Se você quer mais graves, você aumenta. Se você quer diminuir os agudos, você diminui também. Você faz da forma que você desejar, equaliza ele da melhor forma possível. Claro que eu preciso citar, eu não sou um audiófilo.
rótulo. Eu cito isso com base na minha experiência. Pode ser que ele não esteja tão equilibrado assim, mas estou citando a minha experiência para pessoas leigas entenderem da melhor forma possível. Não precisa ficar citando os termos técnicos aí embaixo, que não vai ajudar ninguém, e eu acredito que as pessoas já entenderam o que eu quero dizer. O One Audio A70 acaba valendo bem mais do que o Elsys, ele ganha com muita facilidade. E tem mais, se você realmente não vai usar a parte do Bluetooth, vai só usar com cabo, você pode optar pela versão A70E1. É uma versão dedicada apenas com fio, que você pode utilizar tanto o P2 quanto pode utilizar o P10 e acaba saindo bem mais barato. Se for possível, pega logo a versão Bluetooth, que não é tão mais cara assim não. A versão com fio fica entre 171, 175 e essa daqui 205. Então, por 20 e poucos reais você leva uma versão melhorada que depois você pode utilizar no seu celular sem fio também. E ainda tem mais, se você quer comprar exclusivamente para usar no seu console, tem a versão A71D, dedicada apenas para consoles. Xbox, PlayStation, é só comprar e sair utilizando. Então claramente a One Audio vai sair vencedora desse duelo aqui. Eu fiquei muito satisfeito, como eu falei no vídeo, esse com certeza aqui é um sucessor à altura do meu Blue Yeti T7 Plus, que infelizmente o Elsys acabou não conseguindo cumprir essa função. Se você quiser comprar, tem link aí debaixo na descrição. Comprando por esses links, vocês me ajudam a trazer mais vídeos como esse daqui, que tem o objetivo de te ajudar a escolher qual comprar e também economizar, levar o mais barato possível. Muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse que tem o objetivo de te ajudar. Aguardo você no próximo, até lá!